Querido, se você puder, eu quero que você se coloque em pé. E quero que você abra a palavra de Deus comigo. A primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Diz assim, olha: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Fala comigo, maior, diga forte, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Mais uma vez, maior, bata no peito e diga assim, é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Me ajuda a pregar e fala para esse irmão que está do seu lado. Fala para ele, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Fecha a Bíblia. Pai, fala, Senhor, ao nosso coração. Use os meus lábios e minha voz, tudo que é em mim, para falar da Tua palavra. Cada um de nós saímos desse lugar renovados, transformados pelo Teu poder. O que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Todos digam amém. Se sente aí no seu lugar, glorificando a Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus. Sabe, queridos, cristianismo não é algo que acontece externamente, mas é algo interno. Mas como isso, pastor? Não é aquilo que se vive, que você vê fora, mas é aquilo que começa de dentro para fora. A palavra diz, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 27, que Cristo em vós é a esperança da glória. Fala comigo, Cristo em nós. Diga forte, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo dentro de nós é a esperança da glória. Então, o Evangelho não é apenas aquilo que Cristo é por nós, mas é aquilo que Ele é em nós, dentro de nós. Não é um conjunto de regras externas, mas é a vida de Deus, a vida divina, habitando dentro de cada um de nós. É por isso que nós lemos aqui e declaramos que maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Então não é quem você enfrenta lá fora, mas é quem você carrega dentro de você. O que você carrega em você? Jesus vai falar do Espírito Santo, e Jesus mostra de uma forma clara, lá no Evangelho de João, capítulo 14, que o Espírito Santo, ele muda de endereço. Porque Jesus diz assim, olha, João 14, 16, ele diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Fala comigo, Espírito Santo. Diga forte, Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo estará em vocês. Jesus está dizendo, olha, o Espírito Santo está com vocês. Se no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, em Cristo, isso é diferente. Em Jesus ele passa a habitar dentro de nós. Você já ouviu falar da palavra entusiasmo? A palavra entusiasmo vem de uma junção de palavras, enteos, teos é Deus, Deus, asmos, homem, Deus dentro do homem. Quando Deus está dentro do homem, é diferente. É por isso que ser cristão é ter um novo nascimento, é receber a vida de Deus, iluminando o nosso coração, iluminando a nossa vida. Porque aquilo que se perdeu lá no Éden, lá no paraíso, quando o homem
faz uma escolha. E sempre nós teremos o poder da escolha. Se você está aqui nessa noite é porque você escolheu estar aqui. Sempre você vai poder escolher. E eu sempre falo aqui que Deus não colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal num lugar inacessível, no pico do Everest, se houvesse naquela época. Mas Deus deixou no meio do jardim e disse para o homem para que ele não comesse daquele fruto. Mas alguém prefere desobedecer, e isso vai gerar consequência. E a palavra diz, lá no livro de Provérbios 6, 27, diz assim, olha, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quando o homem come daquele fruto, quando o homem peca, ele não morre fisicamente, imediatamente, como se tivesse ingerido um veneno, mas ele morre espiritualmente, se afasta de Deus. Aquela lâmpada havia se apagado. Tem alguém comigo aqui ou não? A lâmpada que dava acesso a ele, que todos os dias falava com Deus, a viração do dia. O homem se afasta e se esconde de Deus, porque quando alguém está em pecado, ela não quer estar na presença de Deus. Mas quando você está em Cristo, essa lâmpada novamente é acesa. E ainda que você chegue num lugar que está cheio de trevas, oh querido, quando você avança em direção às trevas, quando a luz chega, as trevas, elas vão embora, elas batem retirada, elas recuam, porque há uma lâmpada do Senhor acesa em você. A palavra diz que quando nós estamos em Cristo, nós estamos numa outra posição. A Bíblia diz em Efésios 2,6 que Deus nos ressuscitou, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem aqui foi ressuscitado com Cristo, diga amém. Então, se você foi ressuscitado com Cristo, Ele nos faz assentar nos lugares celestiais. Fala comigo, nos lugares altos. Sabe qual é a diferença de você estar num lugar alto, querido? É que você tem uma visão privilegiada. Fala comigo, visão privilegiada. Mas como que é isso, pastor? Porque quando você está num lugar alto, quando você está sentado com Jesus, você passa a ver coisas que quem está lá no raso não vê da mesma forma. É por isso que algo arde no seu coração e fala, olha, o Espírito Santo de Deus está aqui. É porque você começa a acessar lugares altos, como você fala, há uma presença doce de Deus neste lugar. É porque você começa a acessar lugares altos, você fala, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está tocando em mim, eu me sinto curado, eu me sinto restaurado, eu me sinto fortalecido para vencer as dificuldades. Quando você está em lugares altos, você já está no lugar da sua conquista. Você luta a partir da vitória que Jesus já conquistou por você, porque você está numa outra posição. Quem está comigo, diga amém. Você está na posição de alguém que já venceu, sabe? Então a palavra diz que quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Está lá em 1 João 5,5. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus, já venceu o mundo, já é vitorioso. 1 João 5,18, a Bíblia diz, porque todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, não tem prazer no pecado. A palavra aqui é clara, ela não tem maquiagem. Quem nasceu de Deus, não pode viver confortavelmente no pecado, no erro. Ah, pastor, mas eu peco. Querido, há uma diferença. Você pode até cair, mas a diferença é você não se acomodar com a queda. Porque
Sabe, há pessoas que podem tropeçar, mas ela não pode se acomodar, fazer do erro dela um estilo de vida. Porque infelizmente há pessoas que estão anos na igreja, que ainda precisa nascer de novo, e que ainda precisa ter um encontro real com Deus. Porque, me desculpe, mas se você vive na prática do pecado, então, querido, você precisa ser salvo. Porque não dá para andar com o pé em duas canoas. Você vai ter que escolher uma. E nós precisamos sempre assumir as nossas responsabilidades, as nossas escolhas. O homem escolheu errar, e ele erra e vai jogar a culpa na mulher. A mulher erra, vai jogar a culpa na serpente, e a serpente não tem quem jogar a culpa, porque ela era culpada. Há pessoas que gostam de terceirizar as suas ações. A palavra nos mostra, 2 Coríntios 4:7, que nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Nós somos um vaso frágil. Nós somos esse vaso, sabe, que é de barro, mas que carrega um conteúdo glorioso. Porque dentro desse corpo mortal, você carrega a vida, você carrega a essência, o poder de Deus, a glória de Deus. Então dentro de você há uma usina espiritual funcionando por dentro, sabe, uma dinamite. A palavra diz, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, a palavra diz que vós sois a habitação de Deus, casa espiritual, vós sois santuário de Deus. Então, você é uma morada do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, a palavra diz assim, olha, ou não sabeis, 1 Coríntios 6, 16, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor e um espírito com Ele. Versículo 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha o que Paulo está dizendo, você não pertence a você mesmo. No versículo 20 ele vai dizer assim, olha, porque fostes comprados por preço, agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fala comigo, Deus habita em mim. Diga forte, maior é aquele que habita em mim. Sabe, que você nessa noite, querido, possa dizer, Espírito Santo, venha morar em mim. E como que eu sei, pastor, que o Espírito Santo veio morar dentro de mim? A palavra nos diz que aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Nós somos filhos de Deus e o próprio Espírito Santo testifica em nós que nós somos filhos. É o Espírito Santo que vai testificar em você. É o Espírito Santo que vai testificar em você que você é salvo, que você tem a vida eterna. Sempre vai existir um testemunho espiritual, porque quando você tem o Espírito Santo, ainda que você erre, você tem um freio dentro de você que mostra que você não vai pecar inveteradamente, mas que você precisa se realinhar com Deus. Sabe, querido, essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então, o texto nos mostra que ainda que, sabe, que esse corpo mortal, que esse corpo frágil, carrega a essência
do poder de Deus. E é por isso que eu posso repetir mais uma vez: maior é aquele que está em mim. Fala comigo: maior é aquele que está em mim. Eu quero dizer para você, querido, maior é aquele que está em você. É maior do que qualquer doença, é maior do que qualquer demônio, é maior do que qualquer potestade, é maior do que qualquer crise, é maior do que qualquer contingência, é maior do que qualquer diagnóstico. Quem está em você é maior do que qualquer coisa fora de você. Maior é o poder, maior é a unção de Deus sobre a sua vida. Oh, querido, então cumpra aquilo que Deus te chamou para fazer. Cumpra o teu chamado. Porque se você tem alguém maior em você, você tem uma fonte. Essa fonte é o Espírito Santo. Essa fonte do Espírito Santo, ela te dá alegria, ela te dá força. Essa fonte te dá provisão. E essa fonte te garante que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, querido, nos faz caminhar em lugares altos. A palavra nos mostra, lá em Isaías capítulo 40, no último versículo, a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, você tem uma fonte que vai te dar asas para voar, que vai te dar asas para vencer na vida financeira. Oh, irmãos, em nome de Jesus, se Deus te deu um sonho, se Deus tem colocado um sonho dentro de você, é Ele que vai garantir os recursos para que esse sonho se realize. Sabe, não se trata de título, não se trata de posição, mas se trata de pessoas que Deus coloca ao seu lado, de situações que Ele vai abrindo, meu irmão, para que você possa agarrar a fé com ousadia e caminhar na certeza de que eu tenho um caminho de vitória para a minha vida. Fala comigo: maior, diga forte: maior é aquele que está em mim. Sabe, irmãos, quando nós caminhamos nessa direção, com a certeza de quem está em nós, nós paramos de ser pessoas que só vivem na marca da decepção, na marca da reclamação, na marca da murmuração. Tem gente que só vive, quando você conversa com ela, é uma derrota só, é um fracasso só. Em nome de Jesus, querido, eu quero que você guarde isso no seu espírito. Não dá para você agarrar a fé e a decepção ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher uma delas. E eu te aconselho a agarrar a sua fé, a certeza de que Deus te chamou. Então, você tem que tirar o histórico de vitimismo, sabe, daquele que é uma vítima, e escolher ser o autor, ou ser o protagonista da sua história, e se posicionar como alguém que é escolhido, que é separado, alguém que carrega dentro de si o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ah, pastor, mas você não conhece a minha história, você não sabe o quanto eu estou sofrendo, você não sabe o quanto eu estou passando, você não sabe a humilhação, a vergonha. Quantas vezes eu sofri bullying, eu sofri isso, sofri aquilo, meu irmão. Não há ninguém que tenha passado nessa jornada da vida que não carrega no seu corpo as cicatrizes, as marcas das lutas, das adversidades. Mas cada um de nós, ainda que você possa ter sofrido, que você possa ter passado por lutas, por zombarias, apesar de tudo, você se levantou. Apesar de tudo, você se levanta, porque você tem a fonte, que é o próprio Deus. Por isso, querido, a melhor propaganda de uma igreja é gente transformada, é gente que foi mudada, é gente que tem uma visão. Você não pode trilhar essa jornada só como um derrotado, como um fracassado. Vencedor
não é aquele que nunca caiu. Vencedor não é aquele que nunca chorou, não é aquele que nunca sofreu, mas vencedor é aquele que, apesar das lutas, apesar do sofrimento, apesar das dores, se levanta e continua, apesar da zombaria, apesar da humilhação, ele vai se levantar. Hoje Deus te trouxe aqui, sabe, para você ser senhor da sua história. Jesus foi alguém que foi humilhado, que foi cuspido, escarnecido, zombado, chicoteado, esbofeteado. Ah, querido, mas Jesus declara: eu venci o mundo. Jesus venceu. Oh, meu irmão, então em nome de Jesus hoje, você vai declarar: maior aquilo que eu carrego. O que você está carregando aí? O que você carrega? Até Hollywood já entendeu isso, que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada nos ensina, que vencedor não é aquele que nunca apanha. Naquele filme do Rocky Balboa, eu já falei com vocês aqui, acho que o Rocky 6, se não me falha a memória, ele encontra com o filho dele, e ele começa a falar para o filho, e dizer: olha, na vida, não é quem bate mais, mas é aquele que apanha, e ao final consegue se levantar e seguir em frente, e ir em direção aos seus objetivos. Sabe, ele fala: a vida não é o quanto você consegue bater. E no final ele confronta o filho dele, e ele diz assim: olha, quando você começa a culpar os outros, você para de crescer. Os covardes fazem isso. Os covardes culpam pessoas, culpam circunstâncias, culpam governos, culpam tantas coisas. Mas homens assumem a sua responsabilidade pela sua própria vida e segue em frente, vai à luta. Oh, querido, vencer talvez não seja evitar golpes, sabe, mas vencer é continuar andando, continuar lutando. E se você sabe o seu valor, querido, vai atrás do que é seu. Pare de jogar a culpa nos outros, pare de ter aquela síndrome de Adão, e seja hoje alguém que assume as suas responsabilidades. Uma frase que eu gosto que ele diz: olha, filho, você é melhor do que isso. Eu vim aqui hoje para te dizer, querido, você é melhor do que isso. Sabe por quê? Porque você carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus. Oh, irmãos, então em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui hoje, não para você ser um vitimista, mas para você ser um filho de Deus, não para você culpar o mundo, mas para você assumir a identidade daquele que carrega a unção do Espírito Santo, não para você ficar prostrado no chão, se lamuriando, se reclamando, oh querido, sempre se vendo defeito, sempre vendo uma coisa ruim, oh querido, mas você vai se levantar em gratidão e agradecer a Deus e celebrar por tudo que Deus tem te dado. Então em nome de Jesus hoje, você vai se levantar com a força que você carrega dentro de você, porque se o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui nessa noite, Ele trouxe aqui para dizer para você, querido, eu não estou te fazendo apenas um vitorioso, mas eu quero fazer de você o mais que vencedor em Cristo Jesus, porque essa luta, essa adversidade, essa dor, ela teve começo, tem meio, mas o fim dela já está decretado, e Deus te chamou hoje, querido, para você caminhar, avançar em direção ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Fala comigo: eu carrego algo muito maior. Então, se você carrega algo maior dentro de você, querido, pare de falar da desgraça e fale da graça. Pare de enxergar só defeito e enxerga a mão de Deus. Sabe, querido, quem pode enxergar Deus aqui, diga aleluia. Se você errou, mas você aprendeu com o erro, querido, então você não errou, você está sendo aperfeiçoado no Senhor. Você está se desenvolvendo, você está avançando, você está crescendo. Sabe, então, gera mais influência aquele que suscita esperança. É Moisés que sempre falava para o povo:
nós temos uma terra prometida, nós temos algo muito maior. José não enxergou, José estava num tempo bom, sim ou não? José, depois que ele assumiu o governo, ele era o maior, não tinha ninguém maior do que ele, só Faraó, mas ele era poderoso, sim ou não? Mas José, ele tinha uma visão além túmulo, além da sua vida. Ele dizia: olha, vocês vão estar por aqui, mas esse aqui não é o nosso lugar, nós estamos bem aqui, sabe, vocês estão morando em palácios agora, mas olha, vai chegar um tempo que nós vamos sair dessa terra, e vamos para uma terra prometida, e vocês vão me carregar com vocês. Veja, querido, você sabe que quando José trouxe a família dele, era cerca de 70 pessoas, e vai passar mais de 400 anos, José vai reinar até os 110 anos, se não me falha a memória, que ele vai reinar lá. Depois dele vem outros faraós. Nesse tempo, todo o povo de Israel estava bem. Depois vai chegando outros faraós, e aí eles começam a perseguir o povo de Deus e vai escravizar. E aqueles que eram 70 se tornam mais de 2 milhões de pessoas. Mais de 400 anos depois, os ossos de José são levados para a terra prometida. Sabe o que isso fala para mim, querido? É que nós temos um futuro. Fala comigo: eu tenho um futuro muito maior do que o passado. Oh, meu irmão, se eu fosse você, eu corria para esse futuro, eu guardava aquilo que Deus tem colocado dentro de você, e você sabia que esse futuro é um futuro de glória. Ah, mas o diagnóstico é negativo, mas a sentença é contrária, querido. Você não vai negar o diagnóstico, mas você vai saber que maior do que o diagnóstico é aquele que está dentro de você. Maior é o poder de Deus, maior a unção, maior é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, irmãos, então hoje, que você possa ser alguém transformado pelo Senhor, que você possa ser hoje alguém que inspire pessoas a também conhecer algo que você carrega. Você não vai carregar a decepção, a murmuração, a reclamação, mas carregue a gratidão. Sabe, tem gente que ao chegar no ambiente, ao invés dela enxergar algo de bom, ela só enxerga algo de ruim, e a primeira palavra dela é de algo de ruim. Que a sua primeira palavra seja algo bom. Amém? Quando alguém chegar para você e mostrar primeiro o seu defeito, você vai se lembrar: ah, pastor Carlos César falou de você para mim lá na igreja. Você vai se lembrar disso. Quando alguém falar para você: ah, olha, você está mais isso, você está mais aquilo. Sabe, querido, guarda aquilo que você carrega dentro de você. Amém, irmãos? Quem está indo para a terra prometida aí, diga amém. Então, se você está vindo, querido, não deixe que nada venha distrair você, que nada venha tirar você do caminho, sabe? Mas que você, sabe, possa viver sempre com aquilo que você carrega dentro de você. Se você nunca se entregou para Jesus, querido, acredite, hoje Jesus quer fazer morada dentro de você. Para quem nunca nasceu de novo, acredite, está escrito na palavra: quem crê e for batizado será salvo. Sabe, o novo nascimento é através do batismo. Que você possa nascer de novo. Se você talvez tenha se sentido enfraquecido, quero dizer para você que quando você carrega Jesus dentro de você, você tem uma fonte que é maior, sabe, do que toda potência, toda dinamite, que vai te levantar, que vai te fazer ir para lugares altos, que vai te fazer avançar mais ainda. Diga aleluia. Fala comigo: maior. Diga forte: maior é aquele que está em mim. Maior é o poder, maior é a graça, maior é a unção de Deus. Amém? Eu quero que você curva a sua cabeça, feche seus olhos por um minuto. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Pai, assim como Jesus um dia soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, e Ele diz: o Espírito Santo estará em vocês. Pai, hoje o Espírito Santo
está aqui nesse ambiente, nessa igreja, está, Senhor, enchendo cada coração. E quem sabe, ó Deus, se o pecado tem apagado esse espírito, se o pecado tem feito pessoas morrer espiritualmente, se afastando de Ti, Deus, hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite, ó Deus, de declararmos que queremos viver uma vida para Ti, seguir a Jesus e ter uma vida de Deus nascendo dentro de cada um de nós. Ó Deus, ser nascido de Deus é ter esse Espírito Santo morando na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, opera em cada coração, em cada homem, em cada mulher, cada vida aqui, Deus. Pai, a Tua palavra nos mostra que Davi era alguém que, apesar de ter falhado, Davi foi totalmente diferente. Davi se rasgou diante do Senhor e ele dizia: Pai, contra ti somente pequei. Senhor, não retires de mim o Teu Espírito e torne a dar-me a alegria da Tua salvação. Deus, em nome de Jesus, como Davi, nós nos rasgamos diante de Ti. Pai, Davi era ungido, era um homem segundo o coração de Deus. Pai, que nesta noite pessoas possam se voltar a Ti, se declarar para Ti e ter a convicção de que o Senhor habita em cada coração aqui. Meu Deus, eu oro agora, Pai, eu oro por cada filho Teu aqui e eu profetizo, oh meu Deus, que há salvação nesta noite. Se há pessoas aqui que nunca, Senhor, se decidiram por Ti, que nessa noite possam se render aos Teus pés, ó Deus, que nessa noite possam se declarar para Ti, possam se voltar ao Senhor. Eu os abençoo, Deus, em nome de Jesus. Cobre cada um com Teu manto sangue, ó Deus, perdoa cada filho Teu aqui. Querido, se você puder, faça a oração comigo, fala assim: Senhor, nesta noite eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos meus pecados, que Ele pagou o preço pelas minhas falhas. Jesus, a partir de hoje, eu sou Teu e Tu és meu. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Jesus, a partir de hoje, que o Teu Espírito Santo venha habitar em mim e através de mim, Senhor, eu possa impactar pessoas e vidas, esta sociedade, esta geração, em nome de Jesus. Aleluia. Se você puder, se coloque em pé, em nome de Jesus. Nós vamos adorar a Deus com uma canção. Aleluia. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Aleluia, declare. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de água viva. Aleluia, declare. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Espírito Santo, sopra em cada coração, em cada vida, Deus. Eu abençoo cada filho Teu aqui, Pai, para que possa caminhar como alguém carregado de uma força, ó Deus, de uma força estranha,
que é o Teu Espírito Santo, ó Deus, essa dinamite, esse dínamos que está dentro de cada um de nós, Pai, que possa explodir para que Teus filhos levem cura onde há enfermidade, para que levem paz, oh Deus, onde há, Senhor, quem sabe tanta angústia, tanta tristeza, oh meu Deus, que Teus filhos levem alegria, meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos impactar essa sociedade, que nós possamos levar, ó Deus, oh meu Pai, transformação, possamos levar, oh meu Deus, possamos iluminar esse mundo escuro, oh Deus, eu abençoo cada filho Teu aqui, para viver o melhor mês de fevereiro da história da vida deles, para viver uma semana de conquista, uma semana de vitória, meu Deus, eu posso ver aqui pessoas que vão se levantar nessa segunda-feira, em honra, ó Deus, em ousadia, vencendo, ó Deus, todo desafio, deixando para trás o tempo do pecado, o tempo do erro, e vivendo uma nova vida em Cristo, meu Pai, eu abençoo cada filho Teu aqui, em o nome de Jesus, e para a glória do Senhor, e só você que crê, diga amém, diga graças a Deus, coloca a mão na posição de receber. Olha só para mim, querido, se você está aqui hoje, e você nunca desceu as águas do batismo, em março nós teremos batismo na nossa igreja, a palavra diz, em Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo. Então, eu fui batizado quando criança, na Bíblia não tem batismo de criança, então um batismo é uma escolha que nós fazemos. Se você não é batizado ainda, querido, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, não deixa essa escolha, que você se decida a nascer de novo, a nascer para Jesus, amém? E ao final desse culto você pode dar o seu nome lá na recepção, para as nossas recepcionistas. Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, esteja agora, Senhor, na sua bondade infinita, enchendo essas mãos de bênçãos, bênçãos físicas, bênçãos materiais, bênçãos sentimentais, toda a sorte de bênção, meu Deus, derrama sobre essas mãos agora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, Jesus, e amém. Traga a mão à outra cabeça, traga uma óleo de unção, descendo sobre as suas vestes. Uma ótima noite a todos, e uma semana de vitórias. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Dá um abraço.